Olá, amigos, amigas. Gostaria de convidá-los para a nossa reflexão dessa semana. Hoje, dia 12/2/2021. No livro de Levítico, Deus ele afirma, por meio de Moisés, que havia libertado os israelitas da escravidão, que os tinha tirado do Egito para fazer deles um povo santo. Deus não disse que os havia libertado porque eles eram perfeitos e santos, mas para fazer deles um povo santo. No capítulo 20, versículo 8, Deus afirma: Eu sou o Senhor que os santifica. Deus ele não os escolheu porque eram uma grande nação, ou porque eram pessoas extraordinárias, ou porque eram ricos e poderosos, ou porque eram perfeitos e santos. Na verdade, eles eram uma das menores nações, eram irrelevantes, eram um povo escravizado, um povo obstinado e pecador. Mas Deus decidiu libertá-los da escravidão e fazer deles uma grande nação. Deus os amou e os libertou para fazer deles uma nação santa e importante, por meio da qual Deus abençoaria todas as outras nações da terra. E assim ele o fez, através de um dos seus descendentes, através de Jesus, Deus abençoa todas as nações da terra. Então veja, Deus ele não escolhe e chama as pessoas com base nas suas qualidades, sejam elas físicas, morais, sociais ou religiosas, ou pela falta delas. E isso fica ainda mais claro quando Paulo ele afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 26 a 31, quando ele diz: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ninguém mesmo pode se vangloriar diante de Deus. Afinal, somos todos pecadores, como disse Paulo em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A diferença é que alguns se acham mais importantes e santos que os outros, enquanto os outros reconhecem que são pecadores que nada são. E veja, mesmo assim, sendo todos nós pecadores, Deus nos amou e por isso que Jesus morreu em nosso favor. Como afirma Paulo em Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E Jesus morreu em nosso favor para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar, para nos purificar, santificar e aperfeiçoar. Como afirma o autor de Hebreus, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Depois no versículo 14, esse é o versículo 10 do capítulo 10. Versículo 14, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Então veja, Deus ele não nos escolheu e nos salvou porque nós éramos santos e perfeitos, mas para que sejamos santos e perfeitos. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele afirma: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus
nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E ainda em Romanos 8, 29, Paulo diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos ama. E porque Deus nos ama, nos escolheu, salvou, para que sejamos santos, né? Como Ele é santo. Deus nos ama e porque nos ama, Ele nos predestinou para sermos santos, né? Para sermos conforme à imagem de seu Filho, né? De Jesus, que por sua vez é a imagem do Deus invisível. Que Deus os abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.